Olá, pessoal! Começamos então agora a nossa terceira semana. Trabalharemos nessa semana com funções, lei de formação, domínio e imagem. Existe um ditado popular que diz: "Diga-me com quem andas e te direi quem és". Esse ditado nos remete, de alguma forma, a ligar nossas companhias aos nossos atos. Dentro do estudo de funções, também ocorre algo semelhante. Associamos um número de um determinado conjunto ao número de um outro conjunto. Este primeiro conjunto de números recebe o nome de domínio da função, também chamado de conjunto de partida, e o segundo conjunto de números recebe o nome de imagem da função, também chamado de conjunto de chegada. O domínio de uma função é composto por todos os elementos do conjunto de números que serão associados a um segundo conjunto de números, chamado de imagem. A associação entre esses dois conjuntos de elementos é feita por meio de uma fórmula chamada lei de formação. Então vamos ver agora um pouquinho do domínio da imagem. Sempre que nós tivermos o domínio, ele vai ser um conjunto de partida. Então ele pode ter os elementos 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto imagem, por sua vez, é o conjunto de chegada. Então, por exemplo, 4, 5 e 6. Para que nós tenhamos uma função, cada elemento do conjunto domínio tem que ter um representante no imagem. Lá, 1 e assim por diante. Então, se cada elemento tiver um correspondente, esse conjunto é o conjunto imagem. Nós veremos daqui a pouco a diferença da imagem para o contradomínio. Vejamos um exemplo. Considere o conjunto A composto pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B pelos elementos 2, 3, 4 e 5. E a lei de formação de cada elemento de A deve ser acrescido de uma unidade. Observe que a lei de formação diz que devemos pegar os elementos do conjunto A e acrescentar de uma unidade. Pelo fato de a lei de formação citar o conjunto A como referência para a operação, os elementos do conjunto A vão compor o conjunto domínio. Portanto, nesse caso, o domínio são os números 1, 2, 3 e 4, componentes do conjunto A. A lei de formação diz que devemos pegar os elementos do conjunto A e acrescentar de uma unidade. Se chamarmos genericamente os elementos de A de x, teremos a seguinte lei de formação. A f de x, que é a função do x, vai ser x, que é o elemento de A, mais 1. Onde f de x representa o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A acrescidos de uma unidade. Esse conjunto, então, vai receber o nome da imagem. Assim, teremos f de x mais 1, quando x for o elemento 1 que pertence ao A, 1 mais 1, 2, ou seja, a imagem de 1 é 2. F de 2 é 2 mais 1, que é 3. A imagem do 2 é o 3. F de 3 é 3 mais 1, que é 4. A imagem do 3 é o 4. E F de 4 é 4 mais 1, que é 5. A imagem de 4 é 5. Logo, a imagem será composta pelos números 2, 3, 4 e 5, que são as respostas dessa lei de formação. Observe que o conjunto imagem é igual ao conjunto B nesse caso. A imagem é composta pelos números 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B também é 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho essa relação aqui. Tenho os elementos 1, 2, 3 e 4 que fazem parte do A ou do meu domínio, e tenho o meu conjunto B, que é a imagem, que são os números 2, 3, 4 e 5. Veja que o 1 se relaciona com o 2, o 2 se relaciona com o 3, por essa lei de formação, o 3 se relaciona com o 4, e o 4 se relaciona com o 5 nessa ordem aqui. Então nós temos a imagem 2, 3, 4 e 5, que é o conjunto B. Então esse aqui é o conjunto B, ou também conhecido como conjunto imagem. Esse primeiro é o conjunto A,
ou também conhecido como conjunto domínio. Esse conjunto B recebe também o nome de contradomínio da função. Comumente existe uma certa confusão entre conjunto imagem e contradomínio. Vamos ver qual é essa diferença. O contradomínio é formado por todos os elementos do conjunto de chegada, enquanto o conjunto imagem é composto por todos os números que foram obtidos quando substituímos na lei de formação os valores do domínio. Vale ressaltar que o conjunto imagem sempre será o subconjunto do contradomínio. Vamos ver um exemplo. Observemos esse outro caso. Considerando que o conjunto A é composto pelos números 1, 2 e 3, e o conjunto B é composto pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e a lei de formação associe cada elemento de A ao seu dobro, nós vamos notar que a lei de formação, mais uma vez, se reporta a todos os elementos do conjunto A, sendo, portanto, o conjunto A o conjunto do domínio, que é o conjunto de saída. Vamos calcular a imagem dessa função. Bom, primeiro, vejamos como fica a lei de formação. A lei de formação vai ficar aqui, f de x é 2x, porque eu tenho o dobro de cada elemento. Se x pertence a A, o dobro dele é 2x. Muito bem. Para x igual a 1, então, nós vamos ter 2 vezes 1, 2. Para x igual a 2, 2 vezes 2, 4. Para x igual a 3, 2 vezes 3, 6. E eu vou ter, então, o conjunto imagem composto pelos números 2, 3, 4 e 6. 2, 4 e 6, conjunto imagem. Muito bem, observe que nesse exemplo o conjunto imagem é diferente do contradomínio. O conjunto imagem ele é 2, 4 e 6, enquanto o contradomínio ele é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos ter esse caso aqui agora. Aqui o conjunto domínio, que é o conjunto A, tem os números 1, 2 e 3. E aqui nós temos o conjunto contradomínio, que é o de chegada, que ele tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vejam que o 1 se liga ao 2, o 2 pela função se liga ao 4 pela lei de formação, e o 3 pela lei de formação se liga ao 6. Ou seja, os números 3, 1 e 5 não fazem parte da imagem, fazem parte somente do contradomínio. Logo, a imagem são os números 2, 4 e 6, aqueles que receberam a correspondência do conjunto do domínio, e o contradomínio tem mais elementos. O elemento 1, o 3 e o 5 não fazem parte da imagem. Observe, no entanto, que o conjunto imagem, de fato, está contido no contradomínio. Esse fato sempre vai ocorrer, pois se assim não acontecer, nós não teremos uma função. Ou seja, se algum elemento da imagem não pertencer ao contradomínio, deixa de ser uma função. É importante salientar que os elementos de um conjunto domínio não têm dependência com os conjuntos dos elementos da imagem, enquanto o inverso acontece, ou seja, a imagem depende do conjunto domínio e também da relação que existe entre eles, da lei de formação. Muito bem. Às vezes, representamos os conjuntos domínio e contradomínio através de um diagrama utilizando setas para ligar os elementos do domínio à sua respectiva imagem. Por exemplo, consideramos o conjunto A 1, 2, 3, o conjunto B 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e a lei de formação como dobro. Novamente, 2x vai ser 2, 2x quando x é 2 é 4, 2x quando x é 3 é 6. A imagem 2, 4 e 6. Utilizando as flechas, então, se eu tenho somente o meu domínio e a minha imagem, eu vou ter aqui os números 1, 2 e 3, e aqui eu vou ter os números 2, 4 e 6. O 1, pela lei de formação, se liga ao 2, o 2 ao 4 e o 3 ao 6. Então, aí eu tenho uma ligação feita por flechas. Primeiro vamos escrever a lei de formação de forma matemática. Então, vejamos um exemplo. Associe cada elemento de A ao seu dobro diminuído de 2 unidades. Então, se é o dobro, é 2 vezes o elemento, e x pertence a A, diminuído de 2, menos 2. Então, calculando cada elemento, nós vamos ter, se x é 0, nós vamos ter aqui que f
de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 2, que é menos 2. Então, o primeiro elemento da nossa imagem aqui, menos 2. Se x é 2, f de 2 vai ser 2 vezes 2 menos 2, que é 4 menos 2, que é 2. Segundo elemento da nossa imagem, 2. Se x é 4, f de 4 vai ser 2 vezes 4 menos 2. 2 vezes 4, 8. Menos 2, 6. Então é 6. E se x é 6, f de 6 vai ser 2 vezes 6 menos 2, que é 12 menos 2, são 10. Então, 10. Logo, o meu conjunto imagem é composto pelos números menos 2, 2, 6 e 10. Muito bem. Eu espero que tenha ficado claro a relação entre conjunto domínio, conjunto imagem, conjunto domínio, conjunto contradomínio, e na próxima aula nós nos encontramos. Não se esqueça de fazer a lista de exercícios desta semana. Um abraço a todos e até mais.